E vamos falar de mais uma contratação do Santos. Brian Angulo está apenas por exames médicos para ser anunciado de forma oficial pelo Peixe, o que deve acontecer ainda nessa sexta-feira. E vamos falar então algumas características e pensar aqui, quero a participação de vocês nos comentários, como ele pode ser útil ao time de Fabian Bustos. O que vale a gente sempre relembrar é que o Santos terá Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, um jogo atrás do outro, precisamos de elenco. A tendência é que o Santos rode bastante o seu time, dando possibilidades para que outros jogadores possam atuar. Então, é importante, né, que jogadores que estão sendo contratados agora cheguem em boas condições para que possam ajudar o Peixe. Então, vamos a alguns números e características de Brian Angulo. Vale ressaltar que ele é equatoriano, tem 26 anos e é a segunda vez que o Santos demonstra interesse no jogador. A primeira foi quando ele estava no Emelec, ele tinha seus 23, 24 anos. O Sampaoli indicou o jogador, mas como ele estava numa fase extraordinária, não conseguiu, né, o Santos tirá-lo do Emelec. Então vamos aos números dessa última passagem, dessa última temporada pelo Cruz Azul. 27 partidas e marcou 5 gols. Também soma 5 partidas pela seleção do Equador, tendo disputado as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, sempre atuando como reserva. Inclusive, essa questão da seleção equatoriana foi um dos motivos para que o Angulo meio que forçasse a barra, né? Vamos usar esse português bem claro, para que ele pudesse jogar no Santos, porque ele entende que se ele for bem no Santos, a possibilidade, né, de ser mais visível, de ter mais visibilidade jogando no Santos, atuando bem, de jogar, não só jogar, né, mas também cavar uma vaguinha de titular na seleção do Equador. E vamos aos números então. No Emelec, ele passou 5 anos na equipe equatoriana, inclusive o Fabian Bustos, imagino que deve ter jogado contra, né, o Angulo, quando ele estava no Delfim, no Barcelona de Guayaquil, enfim, e viveu a melhor fase da carreira dele em 2019, quando ele marcou 31 gols em 46 jogos, dá uma excelente média, e se tornou o segundo maior artilheiro da América do Sul em 2018. 6 meses depois, né, que a gente comentou, o Santos teve o interesse no jogador, mas aí ele acabou se transferindo para o Cruz Azul. Só que ele ficou só 6 meses no Cruz Azul, né? Ele acabou ficando jogando mais como reserva, não conseguiu emplacar tanto lá no Cruz Azul e foi emprestado ao Tijuana, fez 27 partidas e marcou 7 gols. Depois ele retornou ao Cruz Azul, né? Mas como a gente comentou aqui, não acabou empolgando. Ao todo foram 59 jogos e 12 gols marcados. Então, alguns números um pouco abaixo, né, em algumas temporadas. A melhor temporada dele, indiscutivelmente, foi em 2018, onde ele teve 31 gols em 46 jogos. E aí eu te pergunto, né? Você me pergunta, melhor dizendo, como que joga Brian Angulo e como ele pode ajudar o time do Santos? Primeiro que ele é um jogador que tem 1,84 m, então ele já é mais alto, por exemplo, que o nosso centroavante titular hoje, que é o Marcos Leonardo. Então isso também era um pedido do técnico Fabian Bustos. Ele queria um jogador com uma estatura um pouco maior. A gente até comentou aqui que ele queria um jogador de mais de 1,90 m, mas o Angulo tem uma estatura interessante para os padrões de Fabian Bustos. É um jogador que, apesar dele ser centroavante, ele não é aquele cara que fica paradão, né? Ele tem bastante movimentação, sabe se posicionar para receber um cruzamento, para receber um passe. Não é um centroavante, como eu falei, que fica apenas esperando que a bola chegue até ele. Então, em alguns momentos, ele volta um pouco, dá uma certa recuada para ajudar, até mesmo na armação de algumas jogadas, né? Passando para o lateral, passando para o ponta. Então, é um centroavante bastante participativo. Uma outra característica, inclusive, se vocês olharem vídeos de melhores momentos, gols do Angulo, vocês vão perceber que é um centroavante que pega a bola e não domina. A maioria das bolas que ele recebe, pega e chuta, pega e cabeceia.
Então, é uma característica, né? Principalmente desse centroavante, que você também, né, dependendo ali se ele acerta a finalização, acaba surpreendendo o goleiro adversário, o defensor, porque quando ele menos espera, a bola já está em direção ao gol, né? E outra característica interessante é que ele sabe cadenciar contra-ataque. Sabe aquele momento que pintou um contra-ataque, só que vamos supor que o Santos vai estar em desvantagem, só o Angulo ali com a bola. E não tem nenhum jogador do Santos próximo a ele para receber a bola. Ele sabe fazer essa cadência, né? Esperar os companheiros aparecerem para que ele possa tocar para quem está melhor posicionado. Então é uma característica interessante. É um jogador que pode jogar como centroavante, pode cair também pelas pontas, mas preferencialmente atua como centroavante. E se a gente olhar hoje no elenco do Santos, vem para brigar por uma posição com o Marcos Leonardo. Não estou dizendo que ele vai, ou é Marcos Leonardo ou é Angulo. Como eu falei, 3 competições importantes e agora, né, dando o exemplo da Sul-Americana, não sabemos ainda se o Angulo vai para o jogo contra o Banfield. Ele está inscrito na Sul-Americana, mas a gente sabe, né, se ele vai conseguir estar 100% fisicamente, como que tá essa parte física, enfim. Mas caso ele não possa jogar contra o Banfield, imagino que no próximo jogo terá condições. E o Marcos Leonardo não vai jogar. Aliás, o Marcos Leonardo está suspenso por 3 partidas na Sul-Americana. E pode ser que o Angulo jogue na posição do Marcos Leonardo e junto com o Ricardo Goulart, não necessariamente o Ricardo Goulart avançado como falso 9 e o Angulo no banco. Não, dá para jogar os dois juntos, dá para fazer esse teste, né? Assim como Marcos Leonardo e Angulo podem jogar juntos, né? Um acaba complementando o outro. Tem hora que o Ricardo Goulart dá uma assistência, tem hora que o Marcos Leonardo dá uma assistência, então dá para você intercalar. Isso é importante. E é um ano de Copa do Mundo. Se ele veio ao Santos com essa ideia de ter mais visibilidade para poder cavar não só uma vaga, mas uma titularidade na Copa do Mundo, porque o Equador já está na Copa, pode servir de motivação, né? Óbvio que isso não garante 100% que ele vai ser titular, que ele vai jogar muito bem, vai arrebentar de fazer gols. Mas é uma motivação a mais que o jogador tem, né? Aliás, ele e o Johan Júlio também são 2 jogadores de seleção equatoriana que podem ter essa motivação de Copa do Mundo para jogarem bem aqui no Santos e que hoje, pelo menos na minha avaliação, não tem a garantia de que vão ser titulares. Primeiro, com o Johan Júlio, que a gente não sabe se ele vai jogar como ponta ou meia esquerda. Esse é uma primeira questão. E o Angulo, né? Hoje o titular do meu time é o Marcos Leonardo, mas na ausência do Marcos Leonardo, dá para você jogar com o Angulo? Dá para jogar Angulo e Ricardo Goulart, por exemplo? Então, algumas coisas, né, que a gente vai aguardar aí nos próximos jogos. Mas é um jogador que, pelo menos no Emelec, teve números altos. Imagino que o Bustos, né, tenha conhecido ele quando ele atuava pelo Emelec, e é uma contratação que vem, além da indicação do Bustos, né, dessa confiança do treinador, também com a aprovação do scout. A gente sempre falou aqui, as contratações que estão vindo nesse momento têm a validação, né, tanto do scout do Santos como do Bustos. E o próprio Bustos, em entrevista coletiva, falou: vou pedir contratações, né? O Santos precisa se reforçar, e a partir do momento que esses jogadores que vão chegar com o meu aval, eu posso ser responsabilizado. Então, né, chamou a responsa para ele. Vamos ver como o Brian Angulo vai acabar se adaptando ao time do Santos. Acredito que é uma aposta válida, né? A gente ainda não sabe como que será o contrato, se vem em definitivo, se ele acabou renovando com o Cruz Azul e vem por empréstimo com valor de compra fixado. A gente ainda não tem esses detalhes. Provavelmente, quando ele for anunciado, a gente retoma aqui essas informações. Mas, de qualquer forma, é um jogador que tem os seus 26 anos, né? Eu acho que está ali naquela idade de maturidade, né? Não porque eu tenho 26 anos, né? Brincadeiras à parte, eu tenho 26 anos, mas eu acho que para jogador de futebol é aquela idade onde ele não é tão jovem e também não está tão no fim da carreira. É aquela idade onde a gente imagina que ele está mais maduro das suas decisões dentro de campo. Enfim, boa sorte ao Brian Angulo, que ele possa fazer vários gols e, quem sabe, ir para a Copa do Mundo, né? A Copa que vai acontecer em novembro, então tem um tempinho aí, um semestre
para que ele consiga se firmar no Santos e, quem sabe, chegar bem à Copa do Mundo. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que você achou dessa contratação. Pelo andar da carruagem, parece que o Santos fecha esse ciclo inicialmente, né, com a contratação do Michael, com a contratação de William Maranhão, Rodrigo Fernandes, Johan Júlio e Angulo, né? Então, essas 5 contratações inicialmente encerram esse ciclo para o Campeonato Brasileiro. Óbvio, se aparecer alguma oportunidade de mercado, o Santos vai avaliar uma contratação. Até porque até o dia 12/4, o Santos pode registrar jogadores, não só o Santos, né, mas os clubes brasileiros podem registrar jogadores que possuem vínculo com outras equipes. Passou do dia 12, o Santos pode contratar, mas aí apenas jogadores que não possuem vínculo com nenhuma equipe, tá? Jogadores sem contrato, melhor dizendo. Então é isso. Quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E bora, rumo a 37 mil inscritos. Manda o canal para algum amigo santista que ainda não me conhece. Vamos aumentar aqui a nossa comunidade de santistas. Um grande beijo para vocês.